Fala galera, como é que tá? Estamos aqui em mais um Bring Me Data, um podcast voltado aí para marketing e para as outras áreas também, como vendas e digital. Hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, um cara que eu queria trazer já há algum tempo e aí a gente conseguiu trazer e fico muito feliz da sua presença aqui, Guilherme. Queria ouvir um pouquinho de você aí, se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho aí da sua trajetória. Legal, obrigado, Thiago. Um prazer enorme estar aqui e fico bastante feliz de poder estar tendo esse bate-papo aí, porque assistindo os outros capítulos é impressionante como tem uma troca de experiência bastante positiva. Eu acho que estamos aqui para isso. Boa. Você quer começar contando um pouquinho da sua trajetória, Claro, sua trajetória dentro das suas empresas que você claro, trabalhou? claro. Bom, eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda, fiz administração de marketing também. E ao longo dos últimos 25 anos eu acabei atuando em empresas de bebidas, então eu tive uma participação bastante grande na categoria de cervejas e não alcoólicos, especialmente água, refrigerantes e sucos. Passei também por empresas de alimentos funcionais, e aí muito mais ligado ao segmento de nutracêuticos, suplementos, etc. E passei também por indústrias farmacêuticas, tanto na fabricação, na indústria em si, mas também na parte de distribuição. E óbvio que ao longo desse período eu tive duas passagens importantes, tanto em agência de publicidade, mas também em veículo de comunicação. E que para mim também foi importante para entender melhor, né, essa cadeia da indústria da comunicação, para ter uma visão completa de todo o processo. Boa. E hoje a sua atuação dentro da empresa que você trabalha, como que você lida no dia a dia aí, depois a gente se aprofunda um pouquinho mais em outras frentes. Perfeito. Eu vou só abrir um parênteses antes para poder explicar em qual divisão que eu estou na JBS, né? Boa. Porque naturalmente, quando fala de JBS, todo mundo já associa a uma empresa de alimentos, naturalmente. E, na verdade, quando a gente fala de JBS SA, existem três grandes divisões de alimentos, né? Então, a própria Friboi, a Seara e a Swift. E a gente tem outras duas divisões importantes aqui no Brasil, que é de couros, que é justamente para poder atender o mercado automotivo, o mercado de imóveis, por exemplo, e moda, principalmente calçados. E tem a divisão de novos negócios, que é onde eu estou inserido e da qual eu respondo hoje pela diretoria de marketing. O que são os novos negócios, Thiago? Basicamente é o grupo de empresas que gera soluções sustentáveis, tá? Então, como nós estamos falando de um grupo que está atrelado, está ligado, na verdade, a toda a parte da transformação da proteína animal, tudo que envolve subproduto, ou seja, coproduto desse processamento, a gente transforma na minha divisão em produtos de alto valor agregado, tá? Então, hoje são 14 operações nessa divisão. Dessas 14, 8 tem exatamente essa função de transformar um coproduto em produto de alto valor agregado, sempre promovendo a economia circular, tá? Então, aquilo que era o tradicional da economia linear, de extração, transformação e descarte, a gente dá, na verdade, a segunda vida a um produto com a economia circular. Trazendo alguns exemplos, né? Então, dessas 14 empresas, 8 delas com essa função de transformação, a gente tem empresas ligadas à higiene e limpeza. Então, hoje nós somos um dos maiores terceiristas da produção de sabonete em barra no Brasil. Então, a gente produz hoje para Johnson's, Nivea, Francis, Boticário, Jequiti, entre outras marcas. Porque do óleo que é extraído nesse processamento da proteína, a gente transforma em sabonete em barra, que é um dos principais insumos. Temos também uma operação super relevante com relação a foco em saúde. Então, ano passado a gente lançou uma fábrica de peptídeos de colágeno, justamente para poder entrar no mercado de nutracêuticos. Então, foi a primeira vez que a JBS aterriza nesse segmento. Você pode só explicar um pouquinho o que seria isso? Sem dúvida. Os peptídeos de colágeno, na verdade, é um ingrediente importante que ajuda a melhorar não apenas a mobilidade do ponto de vista das pessoas, quando a gente fala de articulação, por exemplo, mas também tem a função pura e muito consolidada do colágeno, que é o tema de beleza, né? Então, é cabelo, pele e unha que você acaba melhorando pela própria reposição do colágeno. Porque, historicamente, todo mundo sabe que chega uma determinada idade que você começa a não produzir colágeno no seu corpo da forma como precisa e você tem que suplementar. Então, o peptídeo de colágeno ele entra com essa função. E esse ingrediente, ele é procedente, de uma certa forma, da cadeia da proteína animal. Então, a gente faz essa transformação também. Legal.
Ainda no segmento de solução para a saúde, a gente tem uma operação que a partir do soro bovino, a gente acaba atendendo a indústria farmacêutica com soluções para desde medicamentos para doenças autoimunes até a questão de vacinas também. É um insumo que é 100% hoje exportado, por exemplo. Ainda em novos negócios, a gente tem uma operação muito relevante no Brasil com a produção de combustível limpo, que é o biodiesel. Então, novamente, dos próprios óleos gerados dessa operação, você acaba transformando nesse combustível limpo. Hoje nós estamos falando aí de mais de 700 milhões de litros que são produzidos por ano. Então, a gente atende uma fatia bem relevante do mercado. Temos uma operação também que faz toda a gestão de resíduos sólidos do grupo. Então, imagina tudo que envolve de resíduos do pós-indústria, falando de plásticos, de papelão, etc., a gente retira isso, faz toda a gestão e faz a transformação desses itens em novos produtos. Legal. Então, pegando um exemplo aqui, desde sacos de lixo, shrink, lonas, pallet de plástico, que vem exatamente como resíduo desses materiais, até o ponto da gente ter colocado uma inovação há 2 anos que a gente chama de piso verde. Então, existe um plástico hoje da indústria que ele chama multicamada e você não consegue reciclar ele. Só que ele tem uma condição de você poder fazer uma substituição de alguns, como uma areia, por exemplo, sim, e você consegue fazer um bloquete, por exemplo, de concreto, mas utilizando plástico no lugar dele. E ele tem a mesma resistência, só que ele é absolutamente mais sustentável. Temos também ainda, quando a gente fala de colágeno, nós temos uma operação que já está mais de 10 anos no mercado, que através de uma alta tecnologia, a gente consegue desenvolver um ingrediente, uma solução que melhora a consistência, a suculência e o shelf life dos alimentos carnes, tá? Então, também ele entra com uma proposta aí de você agregar ainda mais valor em embutidos, entre outros tipos de produtos relacionados a isso. E para fechar esse ciclo das 8 empresas que fazem a transformação, a gente tem também recém-lançado uma fábrica de fertilizantes. Então, tudo que tem de resíduo orgânico da operação do Grupo JBS no Brasil, a gente faz essa destinação correta que vira um ingrediente importante como fertilizante orgânico, tá? E para fechar o ciclo, nós temos outras empresas que são geradores de serviços estratégicos sustentáveis, que vai desde embalagens metálicas. Então, a gente tem hoje 3 fábricas que atendem tanto o mercado de aerosol quanto de alimentos, com embalagens metálicas 100% sustentáveis, etc. Temos uma trading que faz toda a operação de comercialização dos insumos, tanto para dentro do grupo JBS, mas também para terceiros. E para finalizar, temos 4 operações que são soluções em transportes, tá? Perfeito. Então, frota de caminhões para transporte de gado, temos uma frota de veículos elétricos para alocação, enfim, uma infinidade de outras oportunidades. Então, tudo isso daí representa hoje novos negócios, tá? É uma aula assim, de economia circular, num exemplo só, né? Eu acho muito bacana isso. Eu acho que muitas das pessoas, principalmente alguns dos nossos ouvintes aí, não faz ideia da dimensão que é novos negócios e que é a JBS, né? Muitas vezes a gente fica muito refém, achando que é só a parte de frigorífico mesmo, e aí a gente descobre que tem muito mais. Guilherme, eu acredito que nem sempre foi assim, né? Eu acho que essa parte de novos negócios, de inovação, ela se deu ao longo aí dos desafios que foram tendo, principalmente com a evolução de conceitos como ESG e tudo mais. Como que isso, como que a empresa começou a transitar e saiu de um simples frigorífico para todas essas frentes que hoje vocês atuam? Excelente. A divisão de novos negócios, ela foi consolidada aí nos últimos 11 anos. Algumas empresas vieram de aquisições, tá, de outros frigoríficos que foram comprados ao longo das últimas décadas. Mas, acima de tudo, é interessante falar que o tema de ESG ele é um tema prioritário hoje em grandes companhias, mas isso já está muito forte na JBS já há algum tempo, exatamente, há algum tempo. E é legal também dizer, Thiago, que assim, a gente não toma uma decisão de fazer essa agregação de valor por uma questão de diminuição de custo, para verticalizar, etc. Não, é exatamente o contrário. É como que eu posso melhorar ainda mais a operação e agregar valor num produto que eu tenho dentro de casa, tá?
Pegando novamente o exemplo de fertilizantes, imagina que a gente fazia um investimento altíssimo para poder fazer o descarte correto dos resíduos orgânicos do grupo. Imagina a geração, a quantidade de plantas que tem hoje no Brasil. E aí, olhando um pouco dessa oportunidade, a gente falou, pô, por que não transformar esse resíduo orgânico? E aí, olhando as oportunidades que existiam, em 2017 aproximadamente, fizemos um estudo e foi decidido que, pô, vamos montar uma fábrica de fertilizantes. Então, em cima de um problema que existia, a gente acabou trazendo aí uma solução que é super importante para o mercado. E eu acho muito legal isso, porque isso você consegue linkar um pouco aí da área de vendas, da área de inovação e da área de marketing, né? Não simplesmente criar algo e colocar para o mercado, e sim entender qual é a necessidade da tua empresa, entender qual que é a relação dela com o meio ambiente, entender como aquilo pode ter uma utilidade, e aí sim você faz esse processo chegar num ciclo, né? Eu acho que o principal desafio hoje, né, da área de inovação é equilibrar justamente essa necessidade de inovar e se adaptar a essas mudanças do mercado com as restrições, processos burocráticos, né? E aí conseguir que muitas vezes acabam um pouco dificultando essas implementações de novas ideias. Como que vocês lidam hoje, tendo em vista que você atua aí numa grande corporação, numa grande empresa, como que vocês lidam com o quesito de inovação, né? O quão burocráticos são esses processos? Qual liberdade que vocês têm para propor novas coisas? A JBS é uma empresa muito aberta nesse sentido. A cada 3, 4 anos a gente faz uma revisão do planejamento estratégico de longo prazo. E aí é uma grande oportunidade a gente poder envolver todos os executivos de liderança para poder discutir projetos. Então, qual é a grande vantagem desse processo? É que todo mundo tem uma voz ativa bem importante. Então, ideias são muito bem-vindas. E por mais que a gente está dentro de uma estrutura muito grande, ela é uma empresa muito ágil para decisões. Então, trazendo um exemplo, a gente estava em um dos planejamentos estratégicos, foi no penúltimo, se não me falha a memória, e estava sendo discutido no tema da transportadora sobre a dificuldade que existe hoje no transporte de gado no Brasil. Porque imagina o seguinte, hoje existem milhares de fazendas, só que não necessariamente a fazenda onde o animal nasce é onde ele fica no ciclo de vida dele inteiro. Não. Ele normalmente nasce numa fazenda, daí normalmente ele é vendido para uma outra fazenda que vai ter a função de engordar ele, tá? Que a gente chama de gado magro e gado gordo. Esse transporte entre fazendas é uma coisa muito recorrente dentro do ciclo da pecuária, só que um transporte muito, muito complicado, por várias razões. Primeiro, a qualidade dos veículos hoje. Segundo, um tema de... Acho que das estradas também, né? Das estradas, naturalmente. E o terceiro, a capacidade dos motoristas também, porque é um transporte super sensível pela questão do bem-estar animal, etc. E a gente já tinha esse know-how, porque a gente já faz isso há um bom tempo, até pela própria cadeia que nós estamos inseridos. Só que a gente tomou a decisão de falar o seguinte, vamos montar o Uber do boi. Inclusive o projeto chama O Boi, essa unidade de negócio chama O Boi. E é o quê? A gente transferiu exatamente para a plataforma digital, para o aplicativo, um sistema, como se fosse um Uber, onde o pecuarista ele consegue fazer a contratação do transporte por ali. E mais do que isso, ele acompanha todo o trajeto. Porque qual é a preocupação do pecuarista quando contratava um serviço de um terceiro? Para onde está indo? Como vai? Exatamente. Para onde está indo? Como que está? E assim, novamente falando, alguns trajetos levam dias para chegar. Então, cuidado com o animal, de você poder parar no boitel para ele poder descansar, é verdade. Ter uma hidratação correta, alimentação correta, etc., são coisas super importantes. E o boi, ele traz exatamente isso. Ele traz essa facilidade na contratação, mas, acima de tudo, ele traz a segurança de ponto a ponto, entendeu? Perfeito. E, então, esse é um dos exemplos de inovação dentro da divisão de novos negócios e que, assim, a decisão foi super rápida, foi implementada. Ela foi lançada em 2020, em julho de 2020, está completando 3 anos agora, e a gente já praticamente transportou mais de 4 milhões de cabeças de gado aí ao longo dos últimos tempos. Então, é um projeto super consolidado, inclusive em curto intervalo de tempo. Para colocar em prática, né? Exato. Legal. E, assim, eu sei que hoje você está nesse desafio, mas você já trabalhou em outras áreas. E como que você enxerga a inovação, não só, vamos colocar aí
na década anterior e hoje? O que você tem visto de diferença, não só em relação à aceitação das pessoas do mercado, seja o B2C ou B2B, mas com as pessoas dentro da empresa, né? Como que é esse processo de inovação? O que eu tenho visto muito, tenho lido, é que esse processo de inovação antigamente era muito mais penoso, né? As pessoas eram muito mais, tinham mais dificuldade de se adequar às mudanças e tudo mais, seja ela para bom ou para ruim, mas tinha essa dificuldade e hoje a gente tem visto muitas empresas trazerem áreas de inovação, só que ao mesmo tempo, recentemente eu li um dado que até 10% só das grandes empresas acham que a área de inovação realmente é uma área de inovação, que realmente resolve problemas, que realmente traz à tona desafios e consegue superá-los. Muitas vezes tem aquilo ali de inovação, mas na prática não acontece. Então, como que você enxerga a inovação há algum tempo, há 10 anos, por exemplo, e hoje? O que isso mudou? Acho que antigamente a inovação estava muito departamentalizada, Perfeito. né? Estava muito restrita a algumas pessoas que estavam incumbidas de fazer isso. E acho que hoje está no dia a dia de todo mundo. E não apenas na questão de áreas, de funções, mas inclusive de posições. Eu falo pela minha equipe, inclusive. Hoje eu tenho pessoas, de uma certa forma, na minha área, que são super novas e têm uma função gigante de inovação hoje, de ser provocativos, entendeu? Nessa questão. E às vezes é um insight, é uma ideia, é um ponto de vista dele como consumidor numa categoria que é insumo para a gente poder pensar diferente. Então, eu acho que essa mudança foi super importante e ela está sendo muito agregadora. Porque vamos pensar o seguinte, Thiago, hoje a gente vive em organizações que a gente convive com 4 gerações. Estão falando de baby boomers, estão falando de geração X, estão falando de geração Y e estão falando de geração Z. Então, não tem como a gente não ouvir todo mundo. E acho que tem uma oportunidade a gente poder aprender com as gerações mais maduras e com as gerações mais novas do ponto de vista do quanto esses caras estão já hoje muito mais disruptivos, que são elementos que viram inovação. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Esse é um ponto que eu acho fundamental de inovação, que é esse olhar para dentro e escutar as pessoas independente das caixinhas. E o outro ponto, acho que é fundamental cada vez mais a gente estar com a barriga no balcão. Barriga no balcão é o quê? Estar em contato com o cliente, com o consumidor final, entendendo as dores. E, novamente, o digital ele trouxe uma oportunidade muito especial porque as redes sociais permitem você entender o que está acontecendo. Sim. Então, eu falo muito para o meu time, para as pessoas que trabalham, assim, cara, olhem os comentários, leiam os comentários, sintam as dores, peguem os elogios, entendeu? Porque ali tem muita informação rica que vira, às vezes, uma correção de rota importante, mas, às vezes, também uma grande, importante movimento de lançamento, de inovação e tudo mais. Legal, Guilherme. Você sabe que você trouxe um ponto que a gente fala muito lá hoje na Mac4, né? A gente lida com muito, hoje num cenário muito de incerteza e ao mesmo tempo todo mundo se sente no direito de ter uma voz e expô-la e sem saber se vai arcar com as consequências ou não, mas todo mundo quer se fazer ouvido, né? E o que eu sinto, né, quando a gente começa a analisar algumas empresas que a gente atua e tudo mais, o que a gente tem notado hoje nós temos ferramentas, por exemplo, o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, eu acho ele ainda subutilizado no Brasil. Por quê? O Reclame Aqui, ele tem ali informações muito preciosas. Não só a sua, mas também dos seus concorrentes, né? Então, ali você vê o que as pessoas estão falando da tua marca, o que as pessoas estão criticando, se você resolve ou não, que mostra um pouco esse lado mais humanizado, como você resolve. E, ao mesmo tempo, você consegue ver ali também o lado do que as pessoas estão falando dos seus concorrentes e tudo mais. E aí, eu vejo hoje muitas empresas, inclusive grandes empresas, algumas simplesmente relevando, sabe? Fingindo que não está vendo aquilo. Outras tratam com bastante esmero, começam a olhar e trazem mudança para isso. E tem as pessoas que realmente
utilizam daquilo como insumo para construir algo melhor, né? Eu acho que o processo de inovação, ele parte disso, né? Você olhar, enxergar aquilo com bons olhos, trazer essas gerações, essas 4 gerações que hoje a gente tem concomitante no mercado, eu acrescentaria até, não é uma geração, mas mais um player aí, que seria as inteligências artificiais, que hoje também estão aí disputando a nossa atenção, né? E a junção disso, né? De uma forma com que você consiga extrair o máximo de cada uma. Eu sinto que não é fácil hoje conseguir trazer essas 4 gerações para convergir para um mesmo ponto ou para uma mesma ideia. Porém, eu acho que é aí que está a magia, né, do negócio. É você conseguir extrair e mostrar o quão relevante é cada um dentro do processo, né? Juntar tudo. Exato. E hoje lá na JBS eu queria entender um pouquinho, né? Como que vocês lidam com essas gerações novas. Eu acredito que tem bastante ainda de uma geração mais antiga com a geração mais nova. Essas pessoas mais novas, elas estão presentes também na área de inovação, como na área mais sênior? Como que é isso? Sim, estão. E eu vou te falar, hoje está muito misto. Quando a gente fala, naturalmente estou falando muito com zoom em novos negócios, que é onde eu estou presente. Mas coisas que me chamam a atenção, né? Então, acho que tem um equilíbrio muito grande do ponto de vista de faixa etária. E uma coisa que a gente admira muito é que a maior parte hoje da cadeira de liderança está com mulheres. Que bacana. Muito bacana, é verdade. E vou te falar, e é uma coisa que aconteceu naturalmente. Não é uma que precisamos aumentar. Não, é natural. E por que natural? Pela competência delas. E eu falo isso, e na verdade o nosso presidente comenta muito. Em novos negócios, nós estamos falando de experiências muito, muito, muito específicas. Então, quando a gente fala de peptídeos de colágeno, você não tem 500 pessoas hoje especialistas naquilo. É um público muito nichado. Nicho, exatamente. Então, você tem hoje uma competência feminina extremamente alto nível, entendeu? Fazendo entregas excepcionais. E comandando operações super parrudas. Então, acho que esse é um exemplo do quanto que não tem hoje, ainda mais o JBS falando, uma limitação nesse sentido. Na verdade, tem já um quadro muito bem redistribuído, falando em novos negócios, e um esforço bastante grande de oportunidades para ir além, para fazer muito mais, tá? Então, acho que essa função de inovação, de comportamento para poder buscar o novo, etc., a empresa tem uma abertura muito, muito significativa. E mais do que isso, porque acho que uma das coisas que me chama muito a atenção lá na operação, nesse tempo que eu estou lá, é a velocidade de decidir e de implementar. Porque a gente sabe Isso é crucial. porque a gente sabe que PowerPoint bonito tem um monte. A decisão... Falar até papagaio fala. Exato. A decisão tem que ter muita coragem para poder assinar. E a implementação é arregaçar as mangas e fazer acontecer. E, cara, a empresa ela tem muito isso. Muito isso. Faz uma baita diferença. Legal, bacana. Guilherme, eu acho que a gente falou bastante aqui de inovação, né? E quando a gente fala de inovação, eu acho que é inerente a gente trazer também o lado de vendas, né? E de branding. E quando vocês surgem com essa demanda, começam um novo projeto lá, como que é esse processo, né, de criar essa nova marca? Como que é o processo de criar uma jornada de venda ali, implementar, entender quem que é o meu público-alvo, até porque a gente está falando de coisas mais nichadas, né? Então, são conteúdos bem específicos. Na jornada ali, eu tenho que saber exatamente com quem eu estou falando, a hora que eu estou falando. Hoje nós temos muitos canais. Então, eu queria ouvir aí um pouquinho como que é esse processo. Naturalmente, eu estou numa operação que ela é predominantemente B2B, certo? Então, a maior parte das empresas, a gente vende para outras indústrias, tá? Mas a gente também tem operações que a gente chama de B2B2C, porque eu preciso chegar até o consumidor final. Então, eu vou separar agora em 2 pontos, tá? Então, falando do B2B, a gente usa naturalmente as estratégias hoje tradicionais do ponto de vista de funil de conversão, né? Quando a gente pensa na jornada do cliente. Então, vou trazer um exemplo aqui de higiene e limpeza, no caso dos sabonetes. Então, dentro da primeira etapa, né, de gerar awareness, gerar conhecimento,
A gente tem um trabalho muito forte de digital, naturalmente, para poder estar visível para esse cliente, para esse lead. Um trabalho também muito em feiras e eventos, tanto no Brasil quanto fora, para também poder captar prospects. Só que mais do que isso, eu diria que cada etapa do funil ela tem uma função de ser encantadora. Tá? Então, primeira coisa, para esse cara começar a me seguir nas redes sociais, eu preciso trazer alguma isca que faça sentido para ele, que seja relevante a ele, que ele entenda que aquilo vai melhorar para ele. Quando eu consigo captar ele, que eu vou cair para a segunda etapa do funil, que é consideração, é aí onde a gente pega e trabalha com conteúdos muito ricos para poder gerar um conteúdo que agregue e ele se interesse em fazer uma aproximação ainda maior conosco. E aí eu digo que entra a nossa grande experiência com ele. Quando eu desço para a próxima etapa do funil, que a gente vai falar de compra, o que eu faço? Eu saio do digital e vou para dentro da fábrica. Então, eu convido esse cliente para fazer um Innovation Day lá. Então, imagina o seguinte, novamente falando de sabonetes. Hoje, você não tem tantas marcas novas aparecendo no mercado. Uma categoria super consolidada, ou seja, ela anda de uma forma super estável. Então, para eu poder ganhar um cliente novo produzindo na minha fábrica, eu tenho que, de uma certa forma, tirar de um concorrente. Então, para você mobilizar uma equipe que envolve um cara de supply, um cara do comercial, um cara de marketing, um cara de R&D, ainda mais para o cara viajar 400 km de São Paulo até a nossa fábrica em Lins, eu tenho que valer muito a pena essa viagem. Então, a gente prepara uma baita recepção do ponto de vista de muita informação para ele, um Innovation Day que já entregue benefícios super relevantes daquilo que ele está com dor, que a gente já pegou previamente. Mas a grande magia da história era que a gente leva ele para fazer o tour na fábrica. Então, naturalmente, é uma fábrica excepcional do ponto de vista de tecnologia 4.0, tudo robotizado. Então, isso é muito encantador para quem nunca visitou uma fábrica. Aliás, isso em todas as fábricas da JBS é impressionante. Tá? Então, tem um cuidado muito grande sobre a questão da apresentação e a qualidade geral da tecnologia, da automação. Só que como que a gente finaliza essa visita, Thiago? A gente leva ele numa planta piloto, onde ele produz o próprio sabonete dele. Que legal. Então, sabendo já do briefing que ele passou, a gente deixa tudo já separado com relação aos ingredientes. Ele acompanha e faz, inclusive mexe lá na composição de fragrância, de massa base, etc. Faz a extrusão e sai com o sabonete de lá para casa. Puta, sensacional. É sensacional, porque isso vira uma experiência. É engraçado porque a gente recebe visitas internacionais, então tem toda uma formalidade, às vezes até para um tema mais duro, né? Mais distante. Mas a hora que entra na planta piloto, cara, as pessoas se transformam. Primeiro vira um ambiente instagramável, né? Todo mundo quer fazer foto, vídeo, etc. E essa experiência de você sair com o sabonete na mão é um baita do encantamento. E assim, 80% das visitas viram negócio, viram contratos. E isso é uma coisa que a gente implementou, essa jornada do cliente, nos últimos 3 anos, tá? E de 2 anos para cá, a gente conquistou 12 novos clientes. E 12 novos clientes é muita coisa. É muita coisa nesse mercado. Basta você olhar na gôndola. Pô, quantas marcas tem hoje, né? Então, para a gente, isso foi um formato que funcionou bem. E é legal que a gente está pegando esse modelo que hoje funciona bem em higiene e limpeza, e a ideia é explorar para outras unidades também, buscando essa jornada do cliente para gerar esse tipo de experiência e encantamento, tá? Então, esse é o formato tradicional, que eu falo tradicional no aspecto da jornada normal de funil no B2B, mas que a gente tem lá a nossa customização para a JBS. Mas quando eu olho para o B2B2C, como eu estava falando, a gente entra num elo, Thiago, que eu preciso falar com o meu consumidor na ponta. Então, pegando o exemplo de peptídeos de colágeno. Esse é um projeto que surgiu há 3 anos. E eu lembro quando eu voltei para o grupo, o ponto que eles colocaram para mim foi o seguinte: a gente tem que entrar nesse mercado de peptídeos de colágeno, só que tem alguns desafios importantes. Primeiro que a JBS não tem o credenciamento para poder atuar nesse segmento, ou seja, ela não tinha ainda a experiência em saúde, muito menos um cunho acadêmico, porque é uma área da ciência, de uma certa forma. Sim. Porque envolve nutricionista, envolve profissional da saúde, etc. Segundo, que é um projeto global.
Então, a gente vai precisar de uma marca que tenha um posicionamento universal, que possa se comportar no mundo inteiro. E o terceiro é que a gente vai estar concorrendo com 2 grandes empresas hiperconsolidadas, centenárias, inclusive. Então, para isso, a gente fez um trabalho muito forte com uma agência de branding, que tem metodologias super bacanas, que a primeira coisa que a gente foi fazer foi um mergulho interno para entender as raízes profundas da companhia, daquilo que era um grande asset, um grande diferencial, um grande atributo que a gente deveria explorar, mas, acima de tudo, entendendo o que a gente precisaria buscar fora. E aí a gente foi fazer uma pesquisa com profissionais da saúde, clientes, então seriam aquelas empresas que a gente estaria vendendo para transformar o nosso produto, e profissionais da saúde e consumidor final. Tá? Isso foi para Brasil, México e Estados Unidos. E o muito legal dessa pesquisa é que, por mais que a gente estava falando com heavy user da categoria, etc., clientes que já trabalham com o produto há muito tempo e quem prescreve, mas apareceram aprendizados super relevantes. E um deles que me chama muita atenção é que foi falado em um dos grupos de consumidores que todo mundo chega um momento da vida que você tem a hora da verdade. Uhum. E o que é essa hora da verdade? É a hora que você percebe que seu corpo já não está mais rendendo da forma como precisa. Então, é uma dor de articulação, é uma dificuldade para subir escada, é uma fadiga, é o espelho que te mostra que você já está perdendo cabelo, ou está com uma ruga, etc. E o peptídeo de colágeno tem exatamente essa função, porque a partir do momento que as pessoas têm a conscientização de você começar a consumir mais cedo, de uma certa forma você vai ter um envelhecimento. Né? Exato, você vai ter um envelhecimento muito mais saudável. E foi daí que saiu um grande insight nesse projeto de branding e que virou daí toda a construção da marca, que está atrelado a uma cadeia integrada da JBS em função da matéria-prima, que imagina que a JBS é a única no mundo que você tem, desde a extração do insumo até a transformação do peptídeo de colágeno, sem nenhuma intervenção de terceiros. Então, você tem o controle da cadeia de ponta a ponta. Então, isso dá o quê? Não apenas uma qualidade muito boa do produto, mas, acima de tudo, uma segurança do ponto de vista de rastreabilidade. Então, eu consigo pegar o meu produto da ponta e saber de que fazenda veio. É nesse nível a rastreabilidade. Muito legal. E é num nível, Thiago, de ter a garantia que está tudo ligado às melhores práticas de sustentabilidade, que não envolve áreas de desmatamento, porque a gente tem dando hoje... visibilidade para isso total, também, né? Inclusive até isso é cada vez mais Exato. comum e para essas gerações agora que vão entrar. Exato. Eu acho que isso faz muito sentido, não só no... A gente falou agora dessa nova geração, mas saber a origem de consumo de tudo é algo que eu vejo daqui nos próximos 10 anos, uma coisa que vai ser padrão, sabe? Exatamente. Se não tiver isso, essa rastreabilidade, se você não bater ali, acho que o QR Code já vai estar até ultrapassado, mas se você não bater a câmera ali e descobrir de onde veio, quais foram os processos, qual era a sustentabilidade daquele lugar, saber até o nome do boizinho. Então, eu acho que isso é muito bacana. Você sabe, Guilherme, que você trouxe uma... recentemente eu li um livro e aí ele falava sobre clientocentrismo, né? Que é como se fosse o cliente ali no centro. E eu acho muito bacana quando vocês fazem essa experiência na criação de uma marca, né? Quando vocês criaram essa área de sabonetes e tal. Você fazer adaptar aquela jornada que geralmente, quando a gente fala de digital, a gente só vai trabalhar ela no digital. Ou só trabalha no offline. Quando você faz essa junção do on com off, né? De não só impactar aquele cara ali, mas também levar ele para uma fábrica, levar ela um conteúdo mais imersivo mesmo, para o cara sentir, para ele vivenciar aquilo. Acho que você acaba humanizando e tornando... Porque a gente fala B2B às vezes, mas por trás ali tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa que decide ali, tem uma pessoa que opina, tem uma pessoa que vai ser um usuário final. Então, por mais que é B2B, tem pessoas por trás do B2B. Então, acaba sendo um B2C de forma implícita, né? E eu acho que isso funciona muito bem. Vi esse exemplo que você deu aí. Achei sensacional, muito bacana. Bom, eu fiquei curioso com um ponto aqui, Guilherme. Você veio da área... Você já trabalhou na área de farmácia, né? Sim. De indústria farmacêutica. Isso, indústria farmacêutica. De farmácia. De indústria farmacêutica. E agora você trabalha com uma outra área. Você nota uma certa diferença no ponto de vista
de criação ou de inovação dentro dessas grandes empresas como um todo? Ou tem particularidades de segmentos? Como que é isso? Tem particularidades, tá? Óbvio que segmentos muito mais nervosos, né, do ponto de vista de alto consumo, capital de giro intensivo, etc., normalmente as organizações são mais aceleradas, tá? No entanto, depende muito da cultura de governança da empresa. Então, algumas têm um processo um pouco mais burocrático de decisões e outras são mais imediatistas, tá? E aí, independente se é uma empresa familiar ou multinacional, tá? Então, existe diferença, bastante, mas eu acho que aí vai muito, Thiago, não apenas de uma adaptação, mas também de alinhamento de expectativas, né? De você entender o timing da companhia e o timing do processo como um todo. Eu tenho um perfil de preferir empresas mais ágeis, né, nesse tipo de decisão. Então, não é à toa que eu tive uma passagem na JBS, acabei indo para o mercado farmacêutico e voltei depois para a JBS, porque eu me identifico demais com o tipo de cultura, assim como em outras empresas que eu acabei passando de bebidas que também tinha a mesma cultura de rapidez, agilidade, etc. Mas isso não interfere em nada. Mas o que para mim é muito legal de ter vivido outros segmentos, outras organizações e outras funções, porque uma coisa é você ser B2B hoje, outra coisa é você ter sido B2C lá atrás. É que hoje eu tenho um pouco mais de informação para entender as dores do B2C. Legal. Então, quando eu faço uma abordagem no B2B, para falar com um cara de marketing, por exemplo, eu sei um pouco o que ele está sofrendo, né? O que ele precisa e, acima de tudo, o que ele talvez espera de um fornecedor, né? De um prestador de serviço. Então, isso me ajuda muito na abordagem. Inclusive, por coincidência, quando eu olho a operação de higiene e limpeza, a agente comercial que trabalha comigo, ela vem exatamente da função de marketing, de ter trabalhado em empresas de cosméticos, por exemplo. Então, ela sabe também essas dores. E isso torna muito mais efetivo as prospecções, o relacionamento. Então, isso acaba agregando bastante. Pode falar. E por último, também falando sobre essa questão do quanto que acaba agregando, coincidentemente, agora que eu estou como um fornecedor de ingrediente para a indústria farmacêutica, eu também entendo o que é importante para a indústria farmacêutica para poder oferecer ao consumidor final. Então, esse tipo de abordagem acaba contribuindo na forma de conteúdo, na narrativa da marca, dos produtos, etc. Então, isso ajuda bastante. Excelente. Hoje, quando a gente olha para essas empresas, principalmente no cenário atual, eu não sei como que vocês veem isso, mas a gente veio aí de um cenário de incertezas, né? E não só políticas, econômicas, mas a gente veio num cenário um pouco conturbado nos últimos anos. E como que vocês estão vendo aí para os próximos 10 anos essas mudanças? Hoje a gente vive num cenário que é muito de transformação, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, e aí acaba tendo um pouco de incerteza na hora de... Lógico que a gente tem apoio dos dados, né? Eu acho que os dados eles acabam embasando e fundamentando um pouco e dando mais visibilidade, um pouco mais de assertividade para os nossos cenários futuros. Mas como que vocês veem isso hoje? Quando você vai inovar, quando você vai criar algo do zero, você olha para um futuro de 10 anos e a gente vê hoje os crescimentos muito exponencial, né? Não sei se você nota isso também, mas, poxa, você vê o tempo que a internet demorou para começar a ter um grande número de acessos. Foi X. Hoje a gente olha para o ChatGPT, por exemplo. O tempo que demorou para atingir tantos acessos é muito mais rápido do que a internet, que também foi disruptiva. Então, a gente está num processo caótico de transformação. Então, como que vocês lidam com isso? Como que vocês adequam isso para uma visão de médio e longo prazo da empresa? Bom, acho que tentar adivinhar o que vai acontecer ultimamente no mundo está bem difícil, né? Porque é uma transformação vertical, né? Para tudo, para todos os setores, etc. Mas, obviamente, que assim, o Brasil ele é muito relevante hoje para o mundo. Então, eu acho que a questão de alguns setores estarem sofrendo mais do que outros é absolutamente natural, mas é um país muito forte. Então,
pegando o próprio exemplo do agro, né? Então, quando a gente fala de fertilizantes, o Brasil é o quarto maior país em consumo de fertilizantes. Está atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. Então, por aí é uma resposta importante que o mundo precisa do agro, de uma certa forma. Então, e a potência do Brasil para poder abastecer é muito grande. Naturalmente que a gente carrega uma responsabilidade muito grande por ser uma empresa de alimentos em alimentar o mundo com o que há de melhor naturalmente. Sim. E tem uma preocupação de saúde nesse sentido. Cada vez maior. Cada vez maior, porque a população está aumentando globalmente e essa é uma pauta sendo discutida constantemente. O nível global, de conhecimento também das pessoas, né? Também, mas a preocupação vai ter comida para todo mundo daqui para frente, entendeu? Olhando a forma como as coisas estão crescendo e, ao mesmo tempo, a diminuição de recursos, né? Então, a gente tem um papel super importante, isso como a maior empresa de alimentos do mundo, de não apenas sustentar esse movimento, de dar acesso, principalmente, mas de uma forma sustentável, acima de tudo. Então, por mais que a gente está passando por turbulências, como o mundo inteiro está passando, acho que não tem um país tranquilo hoje no mundo. Mas o Brasil, a gente entende que tem aí um voo muito forte, muito alto ainda pela frente, independente do que venha pela frente, tá? Concordo. Mas não dá ainda para poder fazer uma previsão. O que eu acho que existe é um momento de austeridade, naturalmente, de controle cada vez maior de custos, mas não pode tirar do radar a visão de longo prazo, de oportunidade de inovação e, acima de tudo, melhorar aquilo que está dentro do nosso controle, aquilo que a gente pode fazer melhor. Acho que isso vale para, independente se a empresa é grande, pequena, média, independente do setor que está atuando. Perfeito. Concordo 100%, principalmente no que tange ao Brasil, né? Eu sou um cara 100% comprado nesse país aqui. Muitas vezes a gente acaba tendo algumas informações e formando opiniões sobre minorias que atuam ou minorias que fazem algo que vai contra a lei e tudo mais, e a gente olha para o país e fala, não, mas a gente esquece do potencial de riqueza, do potencial do agronegócio. Hoje a gente está situado aí no top 3 de vários dos itens que mais são consumidos no mundo, né? E isso nos dá uma importância muito grande para o cenário econômico, para o cenário também de produção. Eu queria uma opinião sua agora, Guilherme. Você é uma pessoa que tem uma trajetória super rica e passou por grandes empresas, está numa grande empresa hoje. Se pudesse dar um conselho, quais são as principais habilidades, o que uma pessoa que quer atingir aí o seu nível hierárquico dentro de uma empresa, quer realmente contribuir para uma empresa e não só para a empresa, né? Eu acho que os desafios de vocês estão muito pensando aí num mundo melhor ou trazer coisas novas que sustente essa economia circular. O que você aconselha aos jovens que estão nos assistindo aí, como chegar lá? Tiago, acho que talvez 2 palavras eu vejo que são bem importantes no dia a dia, tá? Acho que é disciplina e resiliência, tá? Acho que disciplina tem a ver muito sobre a questão de consistência, para você poder fazer as coisas cada vez melhor, tendo muito foco. Acho que isso ele é transformador. Então, às vezes, você pode não ter aquela competência, mas se você tiver disciplina e se esforçar, as coisas vão acontecer, tá? E a resiliência é exatamente saber viver os momentos de conflito. Então, para você chegar até aqui, eu imagino que você deve ter passado por inúmeras incertezas. Sim. Então, você falou agora, como que vocês estão vendo o mundo daqui para frente? Talvez, cara, tá aumentando a complexidade, mas talvez o frio na barriga é o mesmo do que a gente estava vivendo alguns anos atrás. A gente saiu há 3 anos de um período pandêmico, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia se ia estar vivo. E sobrevivemos. Então, a resiliência de poder viver momentos diferentes nesse sentido, eu acho que é importante para trazer um pouco mais de calma, entendeu? E cautela nas decisões. Ainda mais nesse momento de transformação que a gente está vivendo, que as coisas são muito rápidas. Mas, assim, para mim, hoje, o que eu vejo de grande oportunidade, e é o que o Guilherme de hoje falaria para o Guilherme de 25 anos atrás, é meio que curta mais a viagem do que se preocupe menos com a linha de chegada. Porque às vezes a gente batalha tanto para poder
chegar a atingir um determinado objetivo, e quando a gente chega nele, automaticamente a gente não curte, porque a gente já está lançando um outro desafio. Exatamente. Concordo. E é uma bobagem, às vezes, porque você está perdendo uma oportunidade de ver um presente que é um presente, né, cara? Tanta coisa bacana que você acaba tendo a chance de viver. E talvez até por uma providência. Eu li 2 livros recentes que falam exatamente sobre isso, tá? Um é do João Branco, lá que era exatamente, que é o De Propósito, né? Ele bate nessa muito tecla, legal, é muito bacana. E um outro que eu li agora também recentemente, que é o do Dr. Arthur Guerra com Nizanguanais, que é Você Aguenta Ser Feliz, né? Que é uma pergunta. Eu não conheço esse. É fantástico, eu recomendo. Então ele bate exatamente nessa tecla. O Nizam, principalmente pela trajetória dele, ele cita, inclusive, um pouco disso, e eu tenho certeza que é um pouco do que cada um, cara, acaba vivendo. Todo mundo tem um esforço gigante, e às vezes a gente chega, atinge, daí a hora que você fala assim, puta, cheguei naquilo que eu queria. Só que você não está usufruindo, você não está curtindo o momento, que você já está preocupado com o próximo passo. Então, acho que esse equilíbrio é fundamental. Então, talvez esse é um dos conselhos que eu daria para quem está na trajetória buscando algo maior. Sensacional, sensacional. Eu acho que isso funciona também para os erros, né? Muitas vezes os erros são encarados aí como, poxa, errei, o cara se sente mal, tal. Ao invés dele aprender com o erro, ele fica se martirizando. E isso funciona não só na vida pessoal nossa, mas nas empresas, né? Poxa, a gente, como marketing, a gente trabalha muito com growth aqui internamente, né? E a gente fala que a gente testa muito, erra muito, mas tem que corrigir rápido, né? E tem que aprender nessa constante treino, vai vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, você vai descartando. O que erra, para, respira, olha o erro ali, identifica o que dá para aproveitar daquele erro, como que dá para construir algo em cima dele, e aí sim você constrói coisas, o que está dando certo você otimiza, o que está dando errado você vai corrigindo a rota. Guilherme, eu queria falar um pouquinho agora sobre quando que você acha que a empresa enxerga e tem que começar a fazer um rebranding? Como que você enxerga isso no dia a dia das marcas? Cara, rebranding envolve 2 momentos. Ou quando a marca está indo para UTI, então, ou seja, os resultados não estão indo bem, então precisa, de uma certa forma, entender o que está acontecendo e trazer aí um novo oxigênio, enfim, uma nova cara, um novo posicionamento. Ou quando a marca ela vai bem, mas ela entende que ela precisa ainda ser mais protagonista, né? Então, eu costumo dizer que branding não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente lembra. Exato. Então, acho que as marcas que, por mais que estejam caminhando bem, elas conseguem sair na frente para poder gerar alguma tendência, para trazer algum benefício que melhore a vida das pessoas, isso é muito apropriado, tá? Então, esse time, entender esse momento, vai muito da sensibilidade dos executivos que estão envolvidos nisso, dessa atenção ao olhar futuro do mercado. Cara, o que eu estou vendo de operações nascendo para poder atender essa demanda que está surgindo com a inteligência artificial é um absurdo. Da mesma forma, o metaverso, cara, que foi do ponto de vista de revolução de quantidade de marcas criando experiências em cima disso, que envolveu um rebranding também para poder aterrissar nessa plataforma. Então, vai muito desse olhar. Eu costumo dizer que o melhor caminho é você sempre estar no segundo do que você esperar a marca ter que ir para a UTI para tentar ressuscitá-la. E quando a gente fala de rebranding, né, eu acho que não só isso para o público, mas também tem que ser feito um processo interno, né, com o time. Como que vocês fazem isso? Como que é essa adaptação? Até, por exemplo, quando você citou um negócio que eu acho fenomenal. Inteligência artificial, né? Você vê marcas se reposicionando para tentar trazer aquilo e tornar aquilo bem tangível para o público dela e também para dentro da organização. Ao mesmo tempo, você vê as pessoas com certo receio. Tá, calma aí, será que a inteligência artificial vai tomar o meu lugar? Será que eu vou perder espaço para ela? Então, como que vocês fazem esse alinhamento, não só de rebranding, mas também dessas mudanças que acarretam, né, dentro da empresa, dentro da organização? Perfeito. Acho que a participação
das pessoas envolvidas aí, de uma certa forma, na marca, e entenda que não é só os executivos de marketing, tá? Mas vendas, indústria, administrativo, faz parte do processo de construção do brand, tá? Então, acho que independente, hoje que tem inúmeras agências especializadas, inclusive muito competentes, mas eu costumo escolher os parceiros muito em cima de metodologia, tá? Então, eu admiro muito a metodologia que tem esse cuidado de olhar para dentro, entrevistar as pessoas, mesmo que sejam pessoas que tenham uma interferência da venda baixa, mas são pessoas que têm laços históricos importantes, que às vezes aquilo é um dos pilares da marca. É um dos pilares do brand, que ele é meio que oculto, ele é a raiz, na verdade. Sim, 100%. Mas que, cara, ele faz a diferença. Então, ele tem que ser, de uma certa forma, muito bem compreendido. E talvez isso vire, inclusive, uma narrativa, vire um manifesto da marca, inclusive, nesse aspecto. Então, eu acho que esse processo é fundamental. A gente está, inclusive, na minha divisão, fazendo o rebrand de 8 marcas simultaneamente. Nós vamos lançar agora no segundo semestre. E está sendo um baita exercício bacana, primeiro pela interação, né, com diferentes stakeholders, mas, acima de tudo, as descobertas. Porque, às vezes, está tão nítido um determinado posicionamento, só que a hora que você começa a aprofundar o estudo, você observa que, cara, tem uma coisa muito mais valiosa aqui que a gente não está dando holofote. Então, calibrar isso, saber onde tem que carregar tinta, afinar, e óbvio, vindo com uma identidade visual bonita, uma bela narrativa, etc., é o que faz a diferença, é o que você, de uma certa forma, traz uma nova onda de oportunidades. E é legal que quem acaba participando, além de sentir parte integrante desse processo, ele vira quase que um combustível, né, de motivação, porque faz parte dos legados, né? De você poder, depois de um tempo, olhar o retrovisor e falar, cara, olha que legal, eu participei do processo dessa marca, e essa marca existe ainda e está parte, né? super consolidada, exatamente. Então, eu acho que é um momento muito especial na vida de todo executivo de marketing ter essa oportunidade de lançar uma marca do zero, ou de um produto, ou fazer um reposicionamento. E principalmente você aí que trabalha com inovação, eu acho que essa parte do rebranding, talvez você está construindo algo ali e aí no decorrer do caminho você percebe que, poxa, não é exatamente aquilo que o mercado está pedindo, ou alguma variável externa faz você ter que mudar totalmente ao longo do caminho, né? Trocar o pneu ali com o carro andando. Eu acho isso muito bacana e por isso até que eu trouxe no início da nossa conversa, né? Como que vocês lidam com esse cenário de inovação dentro das grandes empresas. Porque, na teoria, as grandes empresas têm alguns processos burocráticos, tirando as empresas dos últimos 15, 20 anos, mas a maioria das empresas tinham alguns processos muito burocráticos ali, né, até por sistemas de gestões mais antigos. E quando você vê esse mundo dinâmico e você tem que construir uma marca do zero e, ao mesmo tempo, olhar para um cenário econômico, para todo aquele ecossistema que está ali influenciando em tudo, eu acho que gera uma incerteza, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, muito prazeroso quando você termina aquele processo e fala, poxa, eu fiz parte daquilo, e quando você vê as pessoas utilizando do seu produto. Bom, estamos chegando ao fim. Queria agradecer a sua participação, Guilherme. Foi um papo muito, muito legal, como eu já imaginava que seria. Quero aí deixar aí nosso recado para todo mundo que está nos ouvindo aí, que nos ouviu. Foi um prazer conversar com o Guilherme. Eu acho que é muito bom essas experiências que ele traz do dia a dia. Talvez a gente olhe, às vezes, para as empresas, lê muita informação ou lê muita literatura, mas é bom quando a gente se aprofunda no dia a dia mesmo, do que realmente acontece e como acontece dentro das empresas. O prazer foi todo meu, Thiago. Belo bate-papo e espero que possamos ter próximos aí. Com certeza teremos. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Guilherme. Forte abraço. Valeu.